Soja bate recorde mensal em exportação, mas produtores terão que antecipar a colheita em algumas regiões do Brasil. Milho chegou à casa de R$60, mas deve ter queda. Arroz, feijão e ovo têm grande demanda no mercado. Exportação do boi tem recorde histórico em todos os meses de 2020. Dólar fecha com alta de 1,15%, chegando a R$ 5,32 mais 7. Análise de mercado agropecuário com Vlamir Brandalize. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. O dólar comercial encerrou a sessão desta sexta-feira, dia 3, com alta de 1,15%, sendo negociado a R$ 5,32 mais 7 para venda e R$ 5,32 mais 5 para compra. Novo patamar histórico. Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou entre a mínima de 5,268 e a máxima de 5,328. Na semana, o dólar subiu 4,4%. De acordo com a SOMAR Meteorologia, os produtores de Goiás devem aproveitar os próximos 5 dias para terminar a colheita da soja no estado. Já os produtores do Mato Piba devem realizar os trabalhos no campo nos próximos 10 dias, porque a partir da segunda quinzena de abril são previstos mais 70 milímetros nessas áreas. O consultor Vlamir Brandalize chega hoje no Paracatu Rural comentando sobre o mercado interno e externo da soja. Olá, amigo produtor, aqui é o Brandalize em mais um Minuto do Produtor. E começamos o comentário de hoje com a situação internacional, nessa semana aí, grandes flutuações, grande pressão aí de baixa nos indicativos que tivemos lá em Chicago, petróleo batendo as mínimas de 20 anos aí, chegou a trabalhar abaixo de $20 o barril e aí pressionando todo mundo para baixo, soja, milho, todo mundo recuou até na quarta-feira. Porém, o quadro do coronavírus está fazendo com que a Arábia Saudita e Rússia comecem a refletir. E o governo americano começou a entrar nas negociações aí para tentar fazer uma paz entre árabes e russos para que diminuam a produção de petróleo e tragam as cotações aí para níveis maiores, e o mercado viu isso como positivo, acabou se animando. O petróleo acabou evoluindo mais de 20% aí, 25% aliás, depois dessa informação do que há a possibilidade de um encontro e chegarem a um denominador comum com relação à guerra do petróleo, e começou a diminuir o ritmo da queda, e o mercado das commodities agrícolas também começando a ver isso como positivo. Então esse é um ponto importante para segurar aí novas baixas aí no mercado internacional. O mercado de Chicago segue frágil ainda para soja, para milho, para trigo, mas no mercado brasileiro pouco muda, Pouco muda porque enquanto lá fora houve quedas em dólares na bolsa, no mercado brasileiro nós temos o câmbio aí que anda perto de 5,30, Trabalhando nos maiores níveis, renovou seu recorde histórico, e com isso os portos brasileiros aí seguem compradores na faixa de 101, 102, 103 para as posições até maio, junho, 104, 105 até julho, agosto. Então está dentro dos melhores momentos da história nas posições dos compradores internos, e na faixa de 99 até R$100 aí nas posições de 2021. O ritmo dos negócios nos portos diminuiu aí em função do que já está bem negociado, Mais de 75% da safra já foi negociada e agora poucos vendedores em atividade. O pessoal querendo ir para o final da colheita e depois se posicionar à frente. Então no mercado da soja temos essa linha, e a boa notícia para o segmento é o setor da exportação. A exportação da soja nesse mês de março aí surpreendeu, ela veio acima das nossas expectativas, acima da expectativa de todo mundo. O fechamento da exportação segundo a SECEX em março ficou com 11.644,3 mil toneladas. O mês de março bateu o recorde histórico para todos os meses de março. Então o mês foi muito forte. Ele só não é recorde histórico mensal, porque o recorde mensal
da soja foi em maio de 2018 com 12.353.500 toneladas. O março desse ano foi o segundo melhor mês da história da exportação brasileira de soja. No acumulado do ano estamos com 18.248.300 toneladas, de janeiro, fevereiro e março, e essas 18 milhões e quase 18,3 milhões de toneladas é recorde histórico acumulado no período até agora. Então, o mercado da soja segue bombando, trazendo muitas divisas para a economia brasileira e ajudando um pouco aí nesse momento de pandemia. O farelo teve 1.562,7 mil toneladas exportadas agora no mês de março. O farelo também foi recorde histórico para o mês de março na exportação, e no acumulado do ano o farelo está com 3.390.300 toneladas. Também está com um número muito forte nesse período. Não é recorde, mas é um número muito bom de exportação de farelo também, em função da boa demanda internacional do farelo. O óleo também teve um bom número aí para o mês de março, 102,4 mil toneladas, muito acima das 60,4 mil de fevereiro e das 12,6 mil toneladas de janeiro. No acumulado do ano, o óleo está com 175,4 mil toneladas. Então o ritmo também melhorando aí para os embarques de óleo. Como a demanda interna de óleo aí, ela diminuiu para o setor de biodiesel em função da queda da demanda de combustíveis e também do diesel que caiu. Hoje o transporte está muito vinculado a produtos essenciais, produtos alimentícios e produtos de exportação que continuam fluindo, principalmente os grãos. E o restante do transporte está lento, né? O transporte nas cidades está lento. As cidades, a maioria, estão com menos de 50% dos ônibus circulando, então acaba consumindo menos combustíveis e menos diesel e menos biodiesel. E no acumulado total do complexo soja, estamos com 21,8 milhões de toneladas. No momento é recorde histórico acumulado para o período, e seguimos aí com fôlego para ir acima de 90 milhões de toneladas exportadas de soja, farelo e óleo. E por enquanto, no ritmo atual, aí, a soja deve passar aí o ritmo do ano passado, que foram 76,7 milhões de toneladas. Caminhamos aí no ritmo que está sendo negociado para ir perto de 80 milhões de toneladas exportadas de soja nesse ano. O mês de abril está começando também com o pé no acelerador, os indicativos apontam os portos lotados, tudo caminhando aí também para ser mais de 10 milhões de toneladas, alguns já comentam acima de 11, já há mais otimismo, falando aqui pode ser um volume aí que supere até os 11,6 de março. Eu acredito que deva ficar muito parecido nesse mês de abril. E aí sim, maio, quando chegar maio deve ser o mês mais forte e novamente pode buscar o recorde de exportação mensal acima de 12 milhões de toneladas. Então os meses mais fortes da exportação da soja devem ser março, abril, maio e junho, que devem concentrar juntos aí mais de 45 milhões, talvez 50 milhões de toneladas só na exportação desses 3 meses. O mercado de negócio interno, a gente já comentou aí que está mais lento agora a semana, poucos vendedores, e o câmbio ajudando a manter as cotações em reais aí dentro dos melhores níveis históricos. Então esse é o quadro do momento da soja, que segue com a colheita já indo para perto de 80% polido, e com chuvas aí nessa semana sobre parte das lavouras do sul do país aí, também ainda um pouquinho de chuva atrapalhando os colheitas do Mato Piba, e no centro-oeste a maioria das lavouras já indo para a reta final de colheita. A safra caminha aí também para a faixa de 120, um pouco menos, 120 milhões de toneladas, que continuamos ainda nesse número e nesse momento. Na próxima semana vamos começar a dar uma nova avaliada aí sobre os números já próximos do fechamento da safra, para ver o que vai ter nessa produção total de soja brasileira. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só? Durante os últimos dias foram registrados negócios com milho no Brasil na casa de R$ 60 a saca.
Apesar das cotações estarem altas e o mercado sustentado desde o ano passado, este cenário deve mudar e os preços começaram a regredir a partir de agora. Vlamir Brandalize afirma que os meses de abril e maio devem ser fracos na exportação, mas com a chegada da safrinha os números devem aumentar. O mercado do milho lá em Chicago também seguiu muito pressionado na semana, mais pressionado até que a própria soja, em função do etanol americano aí, com indicativos que muitas indústrias de etanol de milho nos Estados Unidos devem paralisar o esmagamento e a produção aí, em função da queda fortíssima da demanda interna de gasolina e de etanol nos Estados Unidos, em função de já estar nessa fase de quarentena, e provavelmente abril inteiro ainda vai ser um mês de fraqueza na demanda, e depois deve recomeçar a partir de maio, junho, mas em ritmo menor do que anos anteriores, e com isso menos etanol vai ser produzido e o milho acabou sendo pressionado para baixo, né? E essas flutuações do petróleo também acabaram pressionando o milho. Com a retomada das negociações entre Rússia e a Arábia, provavelmente o milho vai começar a respirar um pouco e ver as cotações um pouco melhores aí à frente. No mercado brasileiro, a exportação de milho em março já era previsto que seria um número fraco, ficou pouco menos de 500 mil toneladas. O fechamento, segundo a CSEX, de março fica em 494.600 toneladas, e no acumulado do ano aí de janeiro até março temos 3.134.9 mil toneladas. Volume pequeno perante o ano passado, que tinha aí quase o dobro do volume, né? Então praticamente 6 milhões de toneladas exportadas no mesmo período do ano passado. A tendência deve ser de fraco desempenho na exportação em abril e maio, devem ser 2 meses fracos, vai voltando a exportar provavelmente a partir de junho, quando já começa a chegar as lavouras da safrinha em colheita, né? Então aí o mercado começa a exportar. No mercado brasileiro, os indicativos seguem estáveis em função de que tem pouca pressão de venda de milho, e os indicativos vão se mantendo estáveis aí na faixa de 47 a 50 reais aí nos estados do sul e sudeste, e níveis um pouco acima disso aí para os pequenos granjeiros que têm pago mais do que esses níveis aí para o milho disponível do momento. Como a safra foi menor, o produtor vem segurando, não vem forçando venda, o mercado não recuou. O mercado de Porto segue de 45,5 a 47,5 nos portos, e também com o nível está menor do que o que está se pagando aí a nível de interior, não tem saído novos negócios, nem para curto prazo e nem para o segundo semestre, está lento de exportação. O pessoal do Mato Grosso está um pouco mais preocupado com o milho, porque tinha muito milho negociado com as indústrias de etanol de milho do Mato Grosso, e em função da forte queda na demanda do etanol e da queda forte dos preços do etanol também, ele já começa a dar sinais de que parte desse milho pode não ser transformado em etanol no Mato Grosso, e esse milho ser negociado pela indústria de etanol no mercado interno ou na exportação. Então é mais oferta de milho aí que pode vir aí no segundo semestre, em função que boa parte dessas indústrias estão bem cobertas aí com compras de milho da safrinha para a produção aí do etanol no segundo semestre, como a demanda recuou, e dificilmente a gente vai ver os próximos meses compensarem o que a gente perdeu entre março e abril, aí esses 2 meses praticamente vazios de consumo de etanol e gasolina. Vai ter dificuldade para manter o ritmo da produção do etanol de cana e também do etanol do milho. Então esse milho pode vir para o mercado no segundo semestre, e como a gente já vinha comentando desde o começo do ano, não temos grandes negócios aí nesse ano até agora, pouca coisa negociada nova de exportação de milho. E se a safra brasileira de milho for 80 milhões de toneladas, essa segunda safrinha, nós vamos fechar o ano aí com mais de 100 milhões, 102 milhões de toneladas de milho, para um consumo interno de 60 a 63, 65 milhões, talvez com muito otimismo perto de 70 milhões, mas teríamos que exportar aí mais de 30 milhões de toneladas para equilibrar esse quadro. E como exportamos 3 milhões aí nesses primeiros 3 meses, ainda temos 27 milhões de toneladas para serem exportadas para manter um equilíbrio, né? Então, o produtor aí tem que ficar muito atento a essas condições. O milho da safrinha segue em boas condições, está tendo chuvas aí nessa semana sobre as lavouras do Paraná, parte de São Paulo e Mato Grosso do Sul, voltando a chover e melhorando as condições. Nos estados do centro-oeste, as condições, principalmente Mato Grosso e Goiás, estão dentro da normalidade da safrinha de milho nesse momento aí. Toda ela plantada, com mais de 13 milhões de hectares do grão nos campos aí em desenvolvimento, e as primeiras áreas em formação de espigas, parte de florescimento, ainda muitas em crescimento vegetativo. Esse é o quadro das lavouras da safrinha do milho desse momento, que segue com o mercado calmo e negócios pontuais para consumo interno.
Com a demanda maior que a oferta, o momento atual é favorável para o mercado do arroz, do feijão e ovos, com bons preços. O presidente do Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses, IBRAF, Marcelo Líderes, afirma que a situação é favorável para o plantio do feijão. De acordo com ele, as variedades exportáveis devem se valorizar ainda mais diante da situação da pandemia, com suprimentos que entram na lista de alimentos essenciais ao consumidor, criando ao longo deste ano e, se brincar até do próximo ano, uma demanda forte. No mercado do arroz segue com o pessoal do Rio Grande do Sul colhendo a safra, só que neste momento aí as chuvas acabaram segurando um pouco o ritmo das máquinas. Está chovendo aí em boa parte do sul do Rio Grande do Sul, houve chuvas na região da fronteira oeste, Campanha, e diminuiu o ritmo. Então muitos produtores apontaram que até essa chuvinha acabou beneficiando um pouco, porque o arroz estava secando muito rápido e tinha lavouras aí com arroz aí com um rendimento baixo aí de 35, 40, 45, 50% de renda de inteiros, que acaba desvalorizando um pouco o arroz. As cotações seguem firmes de 52 a 57, 58 no mercado gaúcho. Nos demais estados também segue firme. Tocantins aí 68, 70 reais pro arroz. A colheita na região de Tocantins aí acima de 70%, no Rio Grande do Sul acima de 50, 55%. Fronteira oeste gaúcha na frente, já indo para perto de 80%. E assim vai a safra gaúcha de arroz, com forte demanda do casca, pressão de compra maior que a oferta, e as indústrias abarrotadas de pedidos aí para esse mês de abril, correndo com entregas. Foi um março muito forte de demanda também do beneficiado. As indústrias aí todas trabalhando a todo vapor para atender a demanda e abastecer o mercado e não deixar o consumidor sem alimentos, principalmente o arroz do cada dia aí, o consumidor levando mais arroz para casa. O consumo de março deve ter sido muito forte aí, pelo que a gente sentiu nas gôndolas, que vendeu muito. As vendas no atacado das indústrias para o varejo foram recordes no mês de março e devem ser recordes agora em abril, porque todo mundo está cheio de pedido para entregar. O mercado do arroz do fardo também cresceu, ainda varia de 65 a 95 um fardo da indústria, mas a média em crescimento acima de 70. O pacote de arroz, que no começo do ano estava entre 10, 12, 13 reais, hoje varia de 13 a 24, os mais nobres aí já na casa dos 20 em diante, mas a maioria de 15 a 18 reais, que é o pacote na gôndola, e em crescimento, mesmo com a alta que teve aí de 3 a 5 reais num pacote de arroz, ele continua muito barato, né? O arroz brasileiro continua sendo um dos mais, se não o mais barato do mundo em dólar. Um quilo de arroz ao consumidor hoje, ele está pouco mais que 50 centavos de dólar na gôndola do varejo, empacotado, com impostos, com tudo, enquanto que o arroz na Tailândia hoje, ele está quase 600 dólares a tonelada, num arroz padrão tipo 1 gaúcho, vamos dizer assim, que daria 60 centavos de dólar o quilo. Na indústria, o arroz apenas beneficiado, não está empacotado, não está com impostos. É o mercado do arroz como commodity. Então, o consumidor, ele paga de 75, 80 centavos a $1,20 o quilo no mercado global. Então, nosso arroz está metade do preço da média internacional nesse momento em dólar, e isso vai fazendo a demanda crescer. Feijão também segue com um crescimento de demanda, tudo que aparece é bem negociado, o consumidor levando feijão para casa, e os indicativos do feijão variando, 220 a 300, até mais de 300 reais a saca, e tudo que aparece é bem negociado, e vai continuar assim, porque estamos numa fase da segunda safra, colhendo uma parte dessa segunda safra. A oferta vem sendo menor que a demanda. A partir desse mês em diante, do final do mês, em maio, vamos para a terceira safra irrigada, que é uma área menor, e o segundo semestre vai depender desse feijão que existe agora e dessa terceira safra, que vai ser mais um período de aperto no abastecimento, em função de toda essa crise do coronavírus, da quarentena, que está criando milhões de desempregados e vai forçar a demanda de arroz e feijão do dia a dia. Isso tem ajudado muito a demanda do ovo. O ovo praticamente dobrou o valor aí na gôndola do varejo. Então é arroz, feijão e ovo que está mais puxando as demandas. Então as indústrias, as granjas de ovos também não conseguem atender todos os pedidos, estão com a capacidade máxima e vai continuar. É o ano do arroz com feijão e ovo. No mercado do trigo, nós vemos as cotações do trigo em crescimento também, porque o trigo importado chega acima de R$1.200 a tonelada e o mercado nacional já vai de 1.000 a 1.100 e vai abrindo uma boa oportunidade para o produtor aí para plantar a safra
safra de trigo agora deste inverno aí para os estados do sul, né? Então é uma boa oportunidade para o produtor que tem aquele campo que está sem utilização fazer um trigo, porque o mercado está caminhando para ser positivo em função desse dólar forte, trigo importado chegando caro e a demanda interna provavelmente vai crescer, porque também os derivados do trigo têm forte demanda nesses períodos aí de pandemia e calamidade e quarentena que nós estamos vivendo atualmente. Então o segmento da alimentação básica aí, que é os nossos grãos, puxando o consumo fortemente e automaticamente dando condições para o produtor trabalhar em cima disso aí. Tem que tocar a safra, não dá parar, né? O Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados do Rio Grande do Sul divulgou um documento manifestando preocupação com a previsão de exportação de um grande volume de gado vivo ainda em 2020. No documento, dirigido aos políticos e empresários, os dirigentes apontam que quando o Estado vende gado vivo para outros países, deixa de gerar empregos, renda e impostos na indústria da carne e de outros setores, como coureiro calçadista, de móveis, limpeza, cosméticos e outros que utilizam a matéria-prima dos frigoríficos em suas produções. Para o analista da Brandalize Consulting, o recorde histórico no mercado do boi gordo em todos os meses de 2020 aconteceu até esse momento. O setor das carnes como um todo vai contrariando as mídias que diziam que o mesmo estava em queda. E o segmento da carne aí teve um março muito forte. Como a gente já comentava, o boi bateu o recorde histórico para exportação de março e março. Todos os meses de março, seu último foi o recorde, 125,9 mil toneladas. O acumulado do ano está em recorde histórico também, 353,5 mil toneladas. Então toda aquela conversa da imprensa e a mídia apontando que o setor da carne estava caindo, estava recuando, cancelamento de contrato, renovação de contrato, chineses não queriam carne brasileira, coronavírus na China atrapalhando, nada disso aconteceu. Exportamos aí, estamos com o pé no acelerador, dá para ver que o trem está passando aqui do lado, carregado de soja para exportação e não para. O mundo tem que comer, com coronavírus ou sem coronavírus. E o boi, recorde histórico por enquanto de exportação em todos os meses até agora, com um acumulado de 353,5 mil toneladas nos primeiros 3 meses. No ritmo atual, provavelmente nós vamos passar de 1.700.000 toneladas e recorde histórico anual também. O suíno também teve um excelente mês de fevereiro, 63,3 mil toneladas, recorde histórico para fevereiro. Ele não foi recorde histórico de todos os meses, mas foi recorde histórico de fevereiro e um dos melhores meses da história. Então, para alguns aí, pelos dados da CSEX, se a gente avaliar a CSEX, ele ficou como o segundo melhor mês da história, só perdendo para dezembro de 2019, que foram 65,9 mil toneladas. No acumulado do ano estamos com 180,7 mil toneladas e no acumulado do ano é recorde histórico do suíno também. No frango foram 324.600 toneladas, foi um bom mês, dentro da normalidade do frango, e não está avançando mais porque a demanda interna de frango também segue forte e automaticamente não sobra grandes volumes para exportar. E o acumulado do ano está bom, um bom número no acumulado do ano, 949.900 toneladas, e o frango também segue com bom ritmo na exportação. O segmento do setor de ração segue forte aí no mercado brasileiro e buscando espaço cada vez maior no mercado internacional para trazer os dólares, né? Então o mercado buscando os dólares lá fora. E aí vai contrariando toda aquela perspectiva, muita imprensa apostando na queda das exportações do setor da carne, né? Então a gente está mostrando aí os dados oficiais da CSEX divulgados essa semana do mês de março e no acumulado do ano, todos com excelentes números. E o segmento do agro segue a todo vapor, não dá para se entregar para o vírus. Vamos em frente, vamos produzir, vamos continuar trazendo alimentos para a população brasileira, para o mercado global. Os nossos países vizinhos também têm que continuar, Paraguai, Argentina, Uruguai, todo mundo com o pé no acelerador, que o mundo vai precisar comer. É isso aí, amigo produtor, um grande abraço a todos. Aqui foi o Brandalize em mais um Minuto do Produtor. Até o próximo. Cotações. Com fechamento em 3 de abril, dólar para compra R$ 5,32 mais 5. Soja, 60 quilos, Porto Paranaguá, 101,48. Arroba do algodão em São Paulo, 94,31. Milho em São Paulo, 60 quilos, 58,49. Feijão carioca, negócios reportados em Minas Gerais, de 230 a 305. Arroz em casca, 50 quilos, Rio Grande do Sul, 52,45. Café, 60 quilos, arábica em São Paulo, 581,63. Trigo tonelada no Paraná, 1.145,35. Arroba do boi gordo em São Paulo, R$200,65. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, 1.840,90.
Frango congelado quilo em São Paulo, R$ 4,46. Suíno vivo em Minas Gerais, quilo, R$ 4,70. Ovos Granja Vermelho Extra, 30 dúzias, Ceasa BH, R$ 160. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.